Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Em todo o mundo celebramos hoje o Dia da Pessoa com Síndrome de Down, os riscos e consequências do compartilhamento de notícias falsas na internet, os negócios promissores para este ano de 2017, os casarões históricos que remetem ao tempo áureo de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o Centro Integrado de Operações do Pará. Hoje é terça-feira, 21 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O Dia Internacional da Síndrome de Down foi criado pela Down Syndrome International e é comemorado desde 2006. 21 de março foi a data escolhida para representar a singularidade da triplicação do cromossomo 21, que causa esta ocorrência genética. O objetivo do dia é celebrar a vida das pessoas com síndrome de Down e disseminar informações para promover a inclusão de todos na sociedade. No Dia Internacional da Síndrome de Down, o Movimento Down lança a campanha Síndrome de Down tem diretriz. As pessoas com a síndrome têm maior probabilidade que o restante da população de apresentar algumas questões de saúde. Por essa razão, precisam ter um acompanhamento médico diferenciado. A campanha conta com a participação do Ministério Público do Estado do Pará. Essas diretrizes elas precisam serem efetivadas, serem implementadas. Elas estão previstas nos diplomas e nas normativas do Ministério da Saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, que vai desde o diagnóstico clínico, laboratorial, a compreensão, pela família do processo de saúde e dos requisitos necessários para garantir a estimulação, a qualidade de vida, o fornecimento de medicamentos gratuitos dentro do sistema, outros serviços como, por exemplo, fisioterapia, o acompanhamento da família para ter as informações necessárias de como cuidar do seu filho. No Brasil, estima-se que haja mais de 200 mil pessoas com síndrome de Down, uma ocorrência genética natural e universal presente em todas as etnias e classes sociais. Não precisa de sustos. A síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. Eu descobri no ato do parto, assim que ela nasceu, eu vi que ela era Down. Aí comigo mesmo eu disse assim, oh meu Deus. Aí logo depois a doutora chegou comigo e perguntou se a minha outra filha era normal. Eu disse que era. Aí eu disse, por quê? Porque ela tem uma síndrome. Eu disse, síndrome de Down? Aí disse, sim, mas não te preocupa que tudo vai dar certo. Mas nesse momento o impacto que vem, porque eu não sabia. Aí eu chorei muito, fiquei muito triste no primeiro impacto. Aí foi o tempo que ela ficou, acho que uma semana lá, porque ela pegou aquela icterícia, Aí ficou, eu chorava. Aí a doutora disse assim, não chora, porque a tua filha vai andar, a tua filha vai ter uma vida normal. Lucas foi um presente para a família. Muito amado. E dá muito amor também. Também, é muito carinhoso, muito carinhoso mesmo com as pessoas. As pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da população do que diferenças. São capazes de aprender, estudar, trabalhar, se divertir, amar, ou seja, podem conseguir seu próprio lugar na sociedade e uma vida digna. Eu estou aqui na Pai de Belém há 26 anos e eu observo a evolução dessas pessoas. O que nós precisamos alertar são as famílias, porque o nosso trabalho, sem a presença da família, sem a ajuda da família, o auxílio da família, a credibilidade nas potencialidades deles, quase que não flui, Mas se a família, se a sociedade der igualdade de oportunidade para eles demonstrarem o que eles são capazes, isso vai diminuir muito. Porque, como eu te digo, nesses longos anos que eu trabalho aqui, eu tenho visto muita evolução deles mesmo, tá? Então, é possível. E hoje, pela manhã, o Ministério Público do Pará realizou uma audiência aqui em Belém para falar sobre as diretrizes do Ministério da Saúde para as pessoas com síndrome de Down. O evento foi aberto ao público e organizado em parceria com o Movimento Down de Belém.
E agora vamos falar de boatos nas redes sociais. Na última semana, um caso levantou a discussão sobre os riscos e consequências do compartilhamento de notícias falsas na internet. O cantor paraense Pinduca foi mais uma vítima. Um áudio compartilhado em um aplicativo noticiava que o artista tinha morrido em um acidente de avião, mas era tudo mentira. Foi um susto para a família, amigos e fãs do cantor. Mas dessa vez foi muito assustador, porque quando eu recebi telefonemas daqui de Belém, mais ou menos uma meia dúzia, até aí eu ainda estava até levando na brincadeira e tal. Depois recebi uma ligação de São Paulo, recebi uma ligação de Fortaleza, uma ligação de Manaus e uma de Santarém, do Maranhão. Com a velocidade do compartilhamento dos boatos, Pinduca resolveu gravar um vídeo para desmentir a notícia. Aí eu tomei uma atitude, chamei o meu neto, João Vitor, que estava dormindo já também, quase dormindo, meti uma roupa de show por cima do meu pijama, pedi para ele, não me filma daqui para baixo que eu estou de pijama. Ele me filmou e eu passei a mensagem para acalmar, mas acalmou um pouco, porque essa coisa, esse bombardeio de ligações ficou até mais ou menos meia-noite. Os boatos nas redes sociais e aplicativos de mensagem instantânea são situações comuns. Quem nunca recebeu uma notícia falsa pela internet? Porém, o que às vezes começa como uma brincadeira pode ser considerado crime. O boato nas redes sociais, nas mídias sociais, o compartilhamento de informações inverídicas a respeito de uma pessoa, ele poderá configurar crime de difamação, o crime de calúnia, quando você imputa uma conduta criminosa, um fato criminoso àquela pessoa, bem como o crime de denunciação caluniosa. É importante que as pessoas elas não tenham, a gente chama até no meio digital, o clique nervoso, né, que saia compartilhando tudo aquilo que se vê na mídia social. Porque nem sempre aquelas informações elas são verídicas, elas foram criadas simplesmente com a intenção de difamar uma determinada pessoa. E a responsabilidade não é só de quem cria os boatos. Quem compartilha também pode responder judicialmente. Quando uma pessoa ela se sente difamada em sua honra, ela vê que a sua imagem perante aquele meio social, ele está sendo manchado, vinculado de maneira não verdadeira, ou mesmo que seja verdadeira, mas que não tenha a intenção de informar, mas sim de querer difamar, ela pode sim representar criminalmente contra aquele lá que está compartilhando, aquela pessoa que está compartilhando, e a pessoa responder pelo crime de difamação. Em crimes virtuais de menor potencial ofensivo, em que a vítima já saiba quem é o autor e tenha um advogado, o ideal é que se faça uma queixa-crime diretamente na Justiça. Já para casos de denúncia e abertura de processos investigativos, é preciso procurar a delegacia. É sempre importante que a vítima ela realize a cópia daquela imagem ou daquela mensagem que está sendo publicada de maneira desonrosa contra a sua conduta. Quando forem mídias sociais que têm um endereço eletrônico, salvar aquele endereço eletrônico. Quando for apenas através de um nickname, que é aquele símbolozinho, geralmente as pessoas usam apelidos depois do arroba, da letrinha, salvar aquele endereço também. E quando a pessoa tem uma condição melhor e objetiva até entrar com alguma ação civil para obter um valor de indenização de dano moral, efetuar uma ata notarial. Mas o mais importante, além disso, é não falar para aquela pessoa que você vai denunciar, que você vai fazer aquilo, porque a pessoa ela tende a apagar logo aquilo quando você informa. Mesmo que a punição não seja grave, o autor do crime passa a ter antecedentes criminais e pode, quem sabe, aprender a lição. Dependendo, são crimes de menor potencial ofensivo. São crimes que eles são apurados no juizado especial criminal e aí tudo vai depender de como o juiz irá avaliar aquela conduta, né? Como eu já procurei a delegacia, então eu estou agora voltando à delegacia com um advogado para ir entregar o caso para ele resolver essa questão. Você, meu amigo, que fez isso aí, que não é a primeira vez, com certeza, não faça mais. Não faça mais, porque mais tarde você vai ter resposta de tudo isso que você está fazendo. Use o bem, não use o mal. Use a sua inteligência para fazer o bem, não para fazer o mal.
E falando em internet, a Polícia Federal iniciou nesta terça-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra o sistema bancário na internet e crimes cibernéticos. São cumpridos 37 mandados judiciais em Goiás, além dos estados do Pará, Tocantins, Santa Catarina e no Distrito Federal. A estimativa é que o esquema tenha causado prejuízo de mais de 2,5 milhões de reais e, de acordo com a PF, essa é a segunda fase da Operação Darkode. A primeira ocorreu em julho de 2015, cujos alvos eram hackers que se comunicavam por intermédio de um sítio eletrônico denominado Darkode. Na época, 2 homens suspeitos de participar de um esquema de fraudes internacionais pela internet foram presos em Goiânia. E ainda sobre questões de segurança, na entrevista de hoje vamos conhecer o trabalho do Centro Integrado de Operações que agrega todos os órgãos de segurança do Estado. Mayra Leal conversa com o diretor do CIOP, Coronel Calderaro. Não é isso, Mayra? É isso mesmo. Todos os dias nós recebemos entrevistados sobre assuntos e temas diversos. Se você tiver alguma sugestão de tema, dúvidas ou questões, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Hoje eu converso com o Coronel Calderaro, que é o diretor do CIOP e que vai nos explicar um pouco mais sobre a importância do trabalho do Centro Integrado de Operações Policiais. Coronel, obrigada por conversar conosco. Muita gente não entende a importância do trabalho do CIOP. Você poderia explicar um pouco para a gente como o CIOP age e qual é a missão dele dentro do contexto da segurança pública? Pois não. Obrigado pelo convite, a oportunidade de estar dando essa contribuição com essas informações importantes na área de segurança pública. Muito bem, o CIOP é um Centro Integrado de Operações. Ele faz a mediação, Mayra, entre a sociedade e o sistema de segurança pública. De forma básica, essa é a missão do centro, a comunicação, não é? E no CIOP nós temos reunidos todos os órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Polícia Militar, Bombeiro Militar, Sistema Penal, Detran, enfim, todos se fazem representar nesse centro e, dependendo da demanda que chega através do serviço de call center do 190, nós demandamos esse serviço através dos órgãos que ali se fazem representar. Então, o CIOP ele atende casos de urgência e emergência, no geral? Exatamente. Essa é a missão principal do centro. Atendimento de urgência e emergência através do tridígito 190 na área de segurança pública. Certo. Por exemplo, um acidente de trânsito. A pessoa, ao invés de ligar para o bombeiro ou para o SAMU, o ideal é que ela ligue para o CIOP? Sim, todos os números agora convergem para o 190, basicamente, né? Em caso de urgência e emergência. Através do 190 você pode sim acionar o sistema, principalmente se nesse acidente de trânsito tiver vítimas, porque aí nós já podemos acionar o bombeiro, que por sua vez já vai acionar o SAMU, se for necessário, dependendo da ocorrência, né? E o 190 é o número adequado para urgência e emergência, de toda ordem, não só acidentes. Caso que envolve a polícia militar, no caso de uma atitude suspeita, de um flagrante, de um roubo, né? Um assalto, um incêndio, que aí são os bombeiros militares que vão atuar, tudo que fuja da normalidade, em caso de flagrante, de urgência e emergência, 190. Certo, e dentro desse contexto é muito comum vocês receberem falsas chamadas, né? Como é que os trotes dificultam e atrapalham o trabalho de vocês? Exatamente. Infelizmente é uma realidade, né? As falsas chamadas, chamadas de trote. Muita gente ainda utiliza esse serviço público de forma inadequada, diria até irresponsável. Porque quando um camarada faz uma falsa chamada, simula uma situação que não é real, ele está usando os recursos do sistema de segurança em detrimento de uma situação real, o que é muito ruim, porque a demanda já é ilimitada, é enorme, né? Os recursos sempre limitados, e se você não utilizar de forma responsável e adequada, quem perde é a própria sociedade, porque você deixa de atender uma situação real, concreta, em detrimento de uma situação gerada de uma falsa chamada. Isso é ruim para a própria sociedade. E, Coronel, existe alguma forma de punir as pessoas que fazem esse tipo de ação? O trote pode ser considerado crime? Vocês conseguem identificar quem são essas pessoas? Sim, o trote é crime, mas a maioria dos trotes são praticados por jovens, por adolescentes.
Isso tem que ser reunido através de um relatório, é encaminhado à Polícia Civil, os casos mais costumeiros, constantes, repetitivos, e a Polícia Civil toma as medidas administrativas de polícia judiciária, chegando até a Justiça, muitas vezes, acionando os pais, não é? E a partir daí a legislação trata da questão. Mas o trote ele é crime, uma falsa chamada, acionar o sistema de forma mentirosa e irresponsável é um crime. Coronel, eu gostaria que o senhor falasse também um pouco para a gente sobre o balanço de 2016. Quais foram as principais ocorrências, as chamadas mais comuns que o CIOP recebeu nesse ano? Pois não. Nós já temos o balanço de 2016, inclusive ele deve ser disponibilizado para toda a imprensa através da Secretaria de Segurança Pública, mas eu já posso apresentar aqui alguns dados para vocês. Muito bem, nós tivemos quase 3 milhões de chamadas no ano que passou, em 2016, o que dá em torno de 250 mil ligações por mês, de 8 a 10 mil chamadas por dia. E a campeã no ranking dos acionamentos através do 190 continua sendo, assim como nos anos anteriores, a poluição sonora, a perturbação do sossego alheio. Essa é a campeã das chamadas no 190. E o que ocorre? Quando a pessoa liga e diz, olha, meu vizinho está com som alto, já são 10 horas da noite, o que o CIOP pode fazer para ajudar? Muito bem, essas ligações são muito comuns, né? Infelizmente, a sociedade, de um modo geral, ainda precisa se conscientizar da importância daquele horário, das suas festas, que devem ocorrer quando em locais públicos com um som ambiente, né? Evitando incomodar a comunidade que vive ali naquela área. Então, bares e casas de show tem que ter esse cuidado, assim como a residência também. Você não deve incomodar o vizinho naquele horário de descanso, né? O bom senso, o respeito ao próximo deve prevalecer. Por conta disso, essas chamadas, infelizmente, ainda lideram o nosso ranking de chamadas. Bom, no caso de uma residência, de um endereço fixo, o incomodado, a vítima, aciona e nós disponibilizamos os recursos através das viaturas da Polícia Militar que estão na rua e vão atender de acordo com a demanda daquela noite. Isso varia muito, mas se isso insistir, recomendamos que essa vítima procure a delegacia, em se tratando de um crime ambiental ou então perturbação do sossego, procure o delegado do seu bairro para que ele vá notificar aquele infrator que está cometendo aquilo de forma contumaz, incomodando toda a sua vizinhança, e a partir daí o delegado de polícia vai tomar as medidas de polícia judiciária para conter aquele vizinho, né, que não está tendo o cuidado de respeitar os seus semelhantes naquela comunidade, naquele bairro que ele vive. E muita gente não liga também com medo de alguma represália, né? Existe um trabalho de proteção para que essa ligação permaneça anônima? E como o CIOP orienta para que essa pessoa faça a ligação, faça a sua reclamação sem sentir esse medo de ser ameaçado ou de ter algum problema com o vizinho? Isso também ocorre. Veja, o 190 ele não é reservado, ele é ostensivo. Você aciona o sistema, os dados são cadastrados e para você acionar o sistema de segurança através dos órgãos que compõem o sistema, ele é de forma ostensiva. Se você quer um certo sigilo, se você tem um certo receio, aí você deve ligar o 181, que aí a sua identidade é preservada, né? Mas veja, para que ocorra, para que o Estado possa agir, é importante que tenha a vítima, para ter o acusado. Essa é a nossa legislação, nós funcionamos dessa forma. Tem que ter a vítima, o acusado, para que o Estado possa intervir naquele conflito. Então, no caso de um vizinho, ele precisa sim, se quiser dar um basta naquilo, se aquilo não for resolvido de forma amigável com o seu vizinho, ele vai ter que procurar uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência contra aquele vizinho que está incomodando ele. Ele precisa acionar o sistema dessa forma. Agora, se for uma situação isolada, aí sim, aciona o CIOP e a viatura vai até o local, mas veja, muitas vezes a viatura, depois de ir, o camarada novamente volta a aumentar o som. Então, muitas vezes não se resolve, às vezes até se aborrece com isso. Então, muitas vezes a ocorrência na delegacia é que vai dar solução àquela questão. E dentro do balanço de 2016 que você está apresentando agora para a gente, além da poluição sonora que lidera o ranking, quais foram as outras ocorrências mais comuns? Que acaba sendo também uma explicação dos problemas de segurança pública, Sem né, dúvida, do local. isso reflete de forma concreta
em números absolutos e relativos também, que nós temos o percentual disso aí, o que aconteceu em 2016. Poluição sonora lidera com mais de 20% das chamadas. Veja, 1/5 das chamadas é especificamente dessa natureza de ocorrência. Atitude suspeita, né, de elementos suspeitos, em situação suspeita, que inquieta o cidadão e ele aciona e a Polícia Militar se faz presente. O que seria? Uma pessoa que está ali na rua, a pessoa se sentir ameaçada? Exatamente isso. Vou pegar um exemplo comum, né? Que é o modus operandi hoje em dia da criminalidade. 2 pessoas com um capacete numa moto, parada há muito tempo, próximo a um estabelecimento comercial, próximo a um banco, próximo à sua residência, em atitude suspeita, e isso gera uma desconfiança e a pessoa aciona o 190. Isso é um caso clássico de atitude suspeita. Bom, então, poluição sonora em primeiro, atitude suspeita, roubos. Em caso de roubo, você aciona o sistema para que a viatura vá até o local e tente, na medida do possível, né, com as características das pessoas que praticaram o assalto, tentar identificar, né, quando está de bicicleta, quando está de moto. Não é? A vítima deve ligar 190, é a primeira ação que ela deve ter. Depois ela liga para o pai, para a mãe, para o namorado. O primeiro é 190. Para a gente tentar resgatar os bens que foram roubados, furtados, isso ocorre, ao contrário do que as pessoas pensam. Muitas vezes as pessoas são detidas com o flagrante ou em situação de flagrante delito. Muito bem, poluição sonora, atitude suspeita, roubo em terceiro, ameaça, conflitos interpessoais, ameaça, aí a pessoa aciona o sistema e a partir daí, dependendo da situação, é orientado para ir na delegacia ou não. Os atendentes têm um treinamento, são qualificados para orientar o usuário, o cidadão. E a quinta, ocorrências com veículos, né? Acidentes, problemas de toda ordem, veículo estacionado onde não deve e sempre conflito, né? Conflito interpessoal envolvendo veículos. Seria a quinta ocorrência que mais aciona o nosso serviço 190. Tá certo, Coronel, muito obrigada por conversar conosco, por expor um pouco mais sobre o trabalho do CIOP. Lembrando que o CIOP também está nas redes sociais, então quem quiser conhecer mais sobre a importância desse trabalho e ter acesso ao balanço geral de 2016, também pode encontrar o CIOP através desses canais. Mas lembrando que as redes sociais não são fonte de denúncia. A principal forma de chegar até o CIOP é o 190. Lembrando que se você quiser mandar sugestões de tema ou dúvidas ou questões para o nosso jornal, pode entrar em contato através do nosso WhatsApp. Obrigado, Mayra. Obrigado, Coronel. A Câmara Municipal de Ananindeua realiza hoje uma sessão especial para discutir a coleta, triagem, destinação e reciclagem do lixo na região metropolitana de Belém. E de acordo com a Câmara de Ananindeua, foram convidados os prefeitos de Ananindeua, Belém e Marituba, além de vereadores e secretários de Urbanismo, Saneamento e Meio Ambiente das 3 cidades. Também foi pedida a presença de convidados, deputados estaduais e federais, entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e associações de catadores e recicladores. E ainda empresas envolvidas no processo de coleta e destinação do lixo. E agora vamos falar das vendas no comércio. Segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, no estado do Amazonas, o número de vendas de ovos de chocolate deve crescer este ano. Apesar da retração nas vendas de chocolate em 2016, a previsão para este ano é que as vendas cresçam em até 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, o comércio deve comprar apenas 36 mil toneladas de chocolate para revenda, já que no ano passado, com a mesma quantidade, 15% dos produtos não foram vendidos. Para os lojistas, um fator que deve contribuir para a melhoria nas vendas é a redução no número de lançamentos de ovos de Páscoa. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, são 27 lançamentos a menos neste ano. O Ministério Público Federal realiza hoje uma audiência pública em Altamira para discutir o impacto da hidrelétrica de Belo Monte na vida dos moradores da região do Rio Xingu, cuja vazão foi diminuída por conta da usina. O evento é aberto e tem a participação de representantes do IBAMA, SEMAS, FUNAI e a Norte Energia.
O MPF visitou a região da Volta Grande do Xingu em maio de 2016 e constatou que as comunidades locais estavam abandonadas. Segundo o órgão, a transformação do ambiente pela barragem tirou o sustento dos ribeirinhos que dependiam do rio, provocando mudanças sociais, ambientais e culturais. Com isso, os nativos vivem com medo de ter de abandonar sua moradia tradicional. No site oficial da usina, Belo Monte melhorou a vida de 5.000 famílias que vivem em palafitas. O site também informa que entre 2007 e 2010 foram realizadas 12 consultas públicas, 10 oficinas com a comunidade que vive na área do empreendimento, fóruns técnicos em Belém e no Xingu, visitas a mais de 4.000 famílias, 4 audiências públicas do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, com mais de 6.000 pessoas, e 30 reuniões da Fundação Nacional do Índio em aldeias indígenas. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira na Amazônia. Município de Alenquer, oeste do Pará, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva durante boa parte da manhã e da tarde. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus, com máxima de 29. Em Nova Timboteu, a nordeste paraense, o sol deve aparecer entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas devem variar entre 24 e 28 graus. E na cidade de Tefé, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo fechado, com chuva ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima aos 28. E ainda falando em clima e meio ambiente, mesmo sem fortes chuvas na região, o nível do rio Acre, em Rio Branco, está próximo à cota de alerta, que é de 13 metros e 50 centímetros. Segundo a Defesa Civil, a previsão de chuvas fortes para os próximos dias e, com isso, o rio deve apresentar mais oscilações. E você acompanha ainda nesta edição orientação gratuita para fazer declaração do imposto de renda, os negócios promissores para o ano de 2017 e os casarões históricos que remetem ao tempo áureo de Belém. Voltamos com Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o imposto de renda. A Receita Federal recebe a declaração do imposto de renda até o dia 28 de abril. Quem tem dúvidas ou precisa declarar e não sabe como, pode procurar a Faculdade de Ciências Contábeis da UFPA. O atendimento acontece às segundas, terças e quintas-feiras até o dia 27 de abril. É aberto ao público e gratuito. Nós sempre pedimos que a pessoa traga os seus comprovantes de rendimentos emitidos pela entidade onde a pessoa trabalha e os comprovantes de rendimentos financeiros fornecidos pela instituição financeira onde a pessoa tem conta. Como varia de contribuinte para contribuinte, depende muito se a pessoa é solteira, se ela é casada, se ela tem filhos, se tem dependente, se ela paga pensão. Então a gente sempre pede para a pessoa trazer o máximo de documentos possíveis que comprovem a situação financeira e pessoal dela. A gente sempre pede que a pessoa que desejar informações sobre a declaração do imposto de renda seja atendida presencialmente. Pode vir, nós estamos operando de 9 horas até as 12, às segundas, terças e quintas, para que você possa receber a orientação adequada. O serviço oferecido aqui é uma parceria da Receita Federal com a Faculdade de Ciências Contábeis da UFPA. No ano passado, foram realizados 98 atendimentos. A expectativa para este segundo ano é que esse número dobre. Essa é uma forma de profissionalizar o estudante e também ajudar a comunidade. Nós consideramos que o resultado foi bastante positivo. Nós tivemos atendimento de 98 pessoas, entre pessoas que queriam somente informação e queriam realizar a declaração do imposto de renda. Isso foi bastante positivo enquanto atividade de extensão, cuja finalidade é essa, que a gente atenda a comunidade colocando os nossos alunos em contato com a comunidade que cerca a universidade. Porque o aluno agora passa a ter contato não só com aquela atividade de sala de aula tradicional, mas entra em contato com o mercado onde ele vai atuar depois. Marcelo é aluno do 3º semestre de contabilidade. A experiência no projeto tem sido positiva. Sim, é voluntário dos estudantes daqui do curso de Ciências Contábeis. É importante porque a gente como estudante já pega uma experiência, né? Contribuinte, está trabalhando nessa área. É a segunda vez que seu Haroldo procura o serviço para fazer a declaração do imposto de renda. A eficiência é elogiada. Excelente, serviço ágil, bom atendimento, tudo prático. Não teve problema nenhum com a declaração? Nenhum.
nenhuma pendência. Seu José veio atrás de informações. Está desempregado, mas recebeu uma quantia e não sabe se precisa declarar. Declarar meu imposto de renda, porque o ano passado eu não fiz porque eu estava desempregado, né? Só que agora, como eu recebi um honorário da Justiça, eu acredito que eu tenho que declarar essa. Então veio mais atrás de informação. E mais informação, justamente. E na UFPA também estão abertas as inscrições para o Clube de Ciências. Caroline Guimarães tem mais informações. A inscrição para o Clube de Matemática acontece exclusivamente no Instituto de Educação Matemática e Científica, localizado no campus básico da UFPA, aqui em Belém, no horário de 8 da manhã ao meio-dia e também de 14 às 18 horas. Os pais ou responsáveis devem comparecer ao Instituto com documento de identificação, também comprovante de residência, comprovante de matrícula da escola e também a certidão de nascimento das crianças e dos jovens. É importante lembrar que as aulas regulares acontecem aos sábados de 8 às 11 horas da manhã. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E as inscrições para o Clube de Ciências acontecem até o dia 28 de abril. Já estão disponíveis as notas dos candidatos treineiros no Exame Nacional do Ensino Médio de 2016. Foram mais de 1 milhão de inscritos. O resultado está disponível no site do Enem, na página do participante. É considerado candidato treineiro os participantes que não haviam terminado o ensino médio no ano passado, quando as provas foram aplicadas. Na edição de 2016, foram cerca de 1.300.000 treineiros, o que representa 16% do total de inscritos no exame. Para os demais candidatos, o resultado foi divulgado no dia 18 de janeiro. Os espelhos das redações têm previsão de serem divulgados até o dia 10 de abril. Eles são uma versão digitalizada dos textos escritos pelos candidatos e são usados para fins pedagógicos. E agora vamos falar de negócios. Os ramos de alimentação, vestuário e conserto são as atividades mais promissoras este ano. A informação é resultado de estudo realizado pelo Sebrae para orientar empreendedores na hora de investir. O estudo levou em consideração o comportamento do consumidor e da economia nacional. Foram analisadas quais são as áreas com maior taxa de sobrevivência. Então, os negócios promissores apontados em 2017 foi principalmente nos ramos de alimentação, alimentos e bebidas, no ramo de cosméticos, saúde, beleza, no ramo de vestuário, acessórios, no ramo de reparação, manutenção. Então, esses 4 itens mais importantes foram os negócios foram apontados nessa pesquisa como negócios promissores. De acordo com o Sebrae, os serviços básicos também são promissores, além de serviços de reparação e conserto. Negócio de reparação e manutenção, as pessoas têm optado por não adquirir novos produtos. As pessoas têm optado por fazer reparos, consertos, né, de certos produtos. E, em paralelo a isso, a gente consegue enxergar uma consciência desses consumidores. Então, hoje as pessoas preferem reparar, consertar do que adquirir, de gerar mais resíduos, né? Então, as pessoas preferem colaborar, ter uma visão colaborativa, né, desses produtos, compartilhamento, reaproveitamento. Então, a gente vê que essa visão está crescendo nos consumidores. Parte dos negócios em alta está ligada ao vestuário, alimentação, higiene, além de serviços de beleza. A cabeleireira Ana Galvão, que há 20 anos tem seu próprio salão, vem buscando alternativas para sobreviver no cenário de crise. Não estou aumentando meus preços, estou, como o Sebrae diz, né, ficar na base para não perder, entendeu? E isso daí é uma coisa que, graças a Deus, estou enfrentando essa crise, como todos estão enfrentando, mas você também tem que fazer um diferencial, de fazer um desconto. A pessoa, por exemplo, quer fazer uma selagem, quer cortar o cabelo, eu já não cobro o cabelo, entendeu? O corte do cabelo eu não cobro. Então, assim, a gente vai levando. Outro segmento em alta são empresas que ofertam serviços e produtos para aumentar a eficiência dos negócios.
as empresas de serviços que a gente fala, né? Então, serviços de propriedade intelectual, de gestão, a própria da área médica, de advocacia. Então, a gente vê que tem, aqui no estado do Pará, principalmente, uma necessidade muito grande de trabalhar isso profissionalmente. Essa área de serviços de consultoria foi uma das áreas aqui no estado do Pará, principalmente em Belém e em outras regiões com maior demanda. A gente recentemente fez um estudo com maior demanda de consumidores querendo profissionais especializados nessa área. A pesquisa serviu para apontar o que seria promissor, o que não quer dizer que esses negócios têm a garantia de dar certo. É importante pesquisar bem. Não basta só ter o negócio, tem que estar ligado à necessidade do cliente. Então, é importante a gente ficar atento para isso. E outra, um ponto bem importante, a saúde realmente dessa empresa. Então, não basta só ter empresa, mas tem que ter um processo de qualidade envolvendo em toda essa empresa, de gestão. Então, assim, a questão da profissionalização mesmo. Ana conquistou uma clientela fiel ao longo de 20 anos e dá dicas para quem está começando. A gente tem que ser muito humilde e também entender o cliente, entendeu? Porque às vezes o cliente vem para o salão, realmente, às vezes ele não sabe nem o que ele vai fazer. Então a gente tem um psicólogo do cabelo também, né? Então, realmente a gente tem que ser tudo ao mesmo tempo. A campanha nacional da melhor idade está arrecadando em Belém fraldas geriátricas, leite e artigos de higiene pessoal para serem doados a idosos. Caroline Guimarães tem os detalhes. Em Belém, as doações serão entregues em um evento que acontecerá no dia 25 de março, no ginásio poliesportivo da UEPA, localizado na Avenida Almirante Barroso, aqui em Belém. Na ocasião, 25 cirurgiões dentistas farão o atendimento da pessoa idosa. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E a campanha acontece simultaneamente em 16 estados brasileiros e é necessário confirmar a participação pelo número 3224-9754 ou 3222-2165. Nossa última reportagem de hoje é um especial sobre os patrimônios arquitetônicos de Belém. Olhar para a nossa cidade é ver o passado e o presente. Na arquitetura colonial, guardamos a memória de cada traço preservado que nos remete à riqueza e à imponência de uma Belém da Belle Époque. Belém esbanja beleza e requinte. A paisagem natural da cidade ganha mais charme quando unida à arquitetura da cidade. A capital paraense guarda como herança as construções da fundação da cidade e de uma era próspera, a do ciclo da borracha.
passeio pela Cidade Velha ou pelos bairros do Reduto e da Campina, e lá estão eles. Em meio às mangueiras, os casarões, muitos tombados como patrimônio histórico e arquitetônico nacional. Muitos abandonados e entregues à ação da natureza. De outros restam apenas ruínas. Protagonista da arquitetura de Belém, o azulejo. São igrejas, residências, palacetes e prédios comerciais que resgatam a história da capital paraense. O passado e o presente. Uma convivência harmoniosa entre o moderno e o histórico. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!